Fala, nação rubro-negra! O Flamengo dominou o Vasco e venceu o Clássico por 2-0 no Maracanã. Com gols de Bruno Henrique e Everton Cebolinha, o Mengão mostrou mais uma vez quem manda no Rio. O Vasco até tentou, mas não teve jeito. O barco afundou de novo. E o Flamengo segue firme na temporada, mostrando um futebol de alto nível. E aí, nação, o que acharam dessa vitória? Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Boa noite, Rizek, Conrado, todo mundo que assiste Troca. Acho que a gente teve um jogo que teve 3 pedaços bem diferentes, né? O primeiro tempo é um domínio absoluto do Flamengo. Tudo que o Carille pensou acabou não funcionando, pareceu uma estratégia até muito pobre. Eu até acho que pode ter tido um sentido no que ele pensou, mas no campo não aconteceu. O segundo tempo mostra que o Vasco poderia ter proposto um jogo ao Flamengo um pouco diferente, um pouco mais parelho. Não dá para exigir hoje que o Vasco entre em campo e faça um jogo de igual para igual com o Flamengo sempre, porque a realidade dos clubes é muito diferente e o bastidor acaba se refletindo no campo em muitos dos jogos. É evidente que o campo, por vezes, contraria o que é os gabinetes do futebol. Mas é normal nesse momento que o Flamengo viva um período, uma época de grande superioridade sobre o Vasco. Agora, o segundo tempo mostrou que dava para propor um tipo de jogo um pouco mais parelho, diferente do que a gente viu no segundo tempo, até o Felipe Luiz fazer intervenções. Acho que foi um jogo, inclusive, do ponto de vista tático, muito rico, porque mostra o que os times têm, o que falta ao Vasco, que é muito claro, o que o Flamengo tem nesse momento de superioridade, mas também mostra algumas questões com que o Flamengo vai ter que lidar na temporada. Acho que também tem alertas que estão ligados no Flamengo, pensando nas etapas mais duras do ano que ainda estão por vir. Conrado Santana, boa noite, bem-vindo ao Troca. Fala, Rizek, boa noite para você, Mansur, todo mundo com a gente. Superioridade muito grande do Flamengo, né? Claro que o que aconteceu no primeiro tempo chega até a ser um pouco exagerado, né? Não deveria ser tanto. Mas você vê durante o jogo todo, mesmo no segundo tempo, o Vasco melhora, finaliza na trave ali com o Verratti. Você vê, olha, poderia jogar um pouco melhor como está fazendo agora, mas aí vem, a gente está vendo jogadores que entraram no segundo tempo, né? O Cebolinha que fez o gol, o Felipe Luiz mexe, né? Tem muito mais banco, mesmo ainda com alguns jogadores suspensos. O Gerson não jogou hoje, cara. Pensa no domínio que o Flamengo teve no primeiro tempo, foi sem Gerson, por exemplo. E aí fica com a bola muito tempo até conseguir fazer o seu gol. Então essa, acho que é a palavra que o Mansur usou, é a realidade dos times hoje. Mas claro, o Vasco precisa melhorar e precisa criar, assim, além das contratações, né, eu acho que com o elenco que tem que ter mais velocidade, senão não tem como você jogar com Coutinho, jogar com Verratti, sem ter os caras passando com velocidade, né? Eu acho que o Vasco precisa pensar nisso urgentemente, indo ao mercado ou mesmo utilizando o que tem dentro do elenco. Vasco não ganha do Flamengo desde 2023, são 6 derrotas, 2 empates. E como analisar esse clássico sem fugir do clichê do abismo econômico, do abismo técnico, da diferença abissal dos elencos, né? Você bate o olho nos times e fala, é muito diferente. Dá pra fugir desse clichê na hora de analisar um Flamengo e Vasco? Bem-vindos ao Troca de Passes, Luiz Carlos Júnior. Fala, Risa! Quanto tempo eu não falo com você ao vivo, hein? Você gostou da olhadinha aqui que a gente deu, aqui que nem o Ed? Você gostou? Olhando para um lado, tocando para você. Gostei. Talento puro, né? Tá bom. Vem aí o Troca de Passes no talento de André Rizek. Aí dá aquela viradinha de lado bacana. Curtimos. Mas dá pra fugir desse clichê? Luiz, Lédio, Paulo, assim, você olha os times, você vê o retrospecto, o tempo que o Vasco leva sem ganhar do rival, o que foi o jogo de hoje, o que tem sido os últimos jogos. Dá pra analisar esse clássico sem fugir da obviedade que é a diferença abissal dos elencos e não é de hoje isso? Eu acho que não, e completando o seu raciocínio, talvez isso corrobore o que nós vimos no primeiro tempo. Um Vasco muito acuado, muito preocupado. Um Vasco um clube de enorme tradição, de uma camisa gigante, de uma torcida apaixonada. Um Vasco que foi pequeno no primeiro tempo, não, Lédio? Boa noite, amigos. Foi pequeno, foi uma atuação constrangedora do Vasco, foi humilhante. Mas respondendo ao Rizek, não dá para fugir esse clichê, Rizek. Nos últimos 21 jogos clássicos, o Vasco ganhou 2 do Flamengo. 2. Então, isso explica muita coisa. E quando você termina o clássico, como esse aqui de hoje, no Maracanã, com quase 45 mil pagantes, que foi até um público surpreendente, que a venda antecipada estava com menos de 30 mil torcedores. E você
tem a sensação que você já sabia o que ia acontecer. Né? O que é mais... A surpresa foi o segundo tempo do Vasco. A surpresa foi o Vasco ter melhorado no segundo tempo, porque o amasso que o Flamengo deu no primeiro tempo e, no final das contas, a vitória do Flamengo é algo absolutamente normal hoje em dia nos clássicos entre Flamengo e Vasco. Em 2023, o Flamengo fez 4-0 no Vasco no primeiro tempo, num clássico quarta-feira à noite, aqui no Brasileiro. Ano passado, o Flamengo fez 6-1 no Vasco. Esse ano, o Vasco, no primeiro clássico, ele competiu só no segundo tempo. E assim mesmo durante 15 minutos. Depois o Flamengo fez as substituições e voltou a ter as rédeas e o controle do jogo. Então, respondendo a sua pergunta, Rizek, que é boa, mas ela remete muito mais à fragilidade do Vasco hoje do que o apogeu do Flamengo. O apogeu do Flamengo todo mundo já sabe. O Flamengo ganha título, tem muita força, tem banco. E o Vasco está muito longe de sequer equilibrar o clássico. Isso que é o mais angustiante para o torcedor vascaíno. Muito angustiante. Houve o impedimento do Varela, portanto anulado. O segundo gol seria gol do Gonzalo Plata. Gol do Plata, exatamente. Paulo Nunes, estamos no Troca, Paulo. Boa noite, Luiz, Lédio, né? Boa noite a todos aí, Rizek, Conrado, o mestre Mansur. É assim, eu vejo um jogo, primeiro tempo, né? Simplesmente do Flamengo, no segundo tempo. Vou falar do segundo tempo, porque aí teve jogo, o Vasco competiu mais, aí a cabeçada do Verratti, era um momento bom do Vasco, o Vasco mudou a postura, né, acreditou mais no jogo, começou a marcar o Flamengo à frente, o Flamengo voltou um pouco desnorteado, né, achando que já estava garantido, não estava. O Vasco mostrou que tinha força, só que aí entra mais uma condição que o Flamengo tem demais. O Flamengo tem elenco e tem um treinador que entende do que ele está fazendo, né? O Vasco começou a amassar o Flamengo, né, jogar o Flamengo para trás. O que o Felipe Luiz faz? Ele troca o Ortiz, que tem uma saída de bola muito qualificada. Ele coloca o ala, que tem controle de jogo. O Flamengo tinha perdido o controle do jogo. O Flamengo, de novo, volta a ter o controle de jogo, volta a ter posse de bola, tira a impetuosidade do Vasco, né, que estava até os 20 minutos, e aí a qualidade técnica, a qualidade de jogadores individuais. O que está jogando o Wesley, para mim, é absurdo, né? A força, né? A coragem que ele tem, ele ataca pelo fundo, por dentro, marca. Então, assim, melhor em campo, né, Paulo? Exatamente, a diferença é gritante. Então, para mim, assim, eu acho que o Carille, vai ter muitos problemas se o Vasco não encontrar esses jogadores de frente, porque o Vasco não tem jogada, né? O Vasco tem uma bola longa pro Verratti segurar ela ou da Casquinha. Só que da Casquinha para quem? Pro Coutinho que está no meio, pros dois jogadores que estão abertos. Vai ter que esperar a volta do Adson, vai ter que esperar a David. Coutinho ainda abaixo fisicamente. Né? Abaixo, porque tem que correr, né, Led? Aquilo que eu falei. O Flamengo tem o controle de jogo, joga para um lado, joga para o outro. O time vai se desgastando do Vasco. Então, assim, a dificuldade do Vasco só aumenta. Mas, assim, a gente tem que enaltecer o que o Isaac falou. A qualidade do Flamengo é absurda, em termos de técnica, de físico, em termos de elenco. Quando você acha que o Vasco vai colocar o time dentro do campo do Flamengo, o Flamengo vai lá, faz algumas mudanças, com um treinador que sabe o que está fazendo, muda tudo de novo. E aí, Rizek, estamos à sua inteira disposição. Como é que vocês viram a exibição rubro-negra hoje e a maneira como o Felipe trabalhou o elenco? Bom, vamos lá. Primeiro assim, para mim o primeiro tempo é muito ditado pelo que o Vasco escolhe fazer no jogo. Qual é a minha impressão? Uma das grandes fontes de geração de gol nesse Flamengo é a capacidade de pressionar a saída de bola do adversário, recuperar meio caminho do gol e com jogadores... O Flamengo hoje tem... A escolha do time titular passa por isso. Isso, exatamente. Jogadores que correm de velocidade para tentar resolver rapidamente a jogada. A minha impressão e porque isso em outros Flamengo e Vasco recentes já criou alguns problemas para o Flamengo. O Carille falou, em vez de enfrentar essa pressão, eu vou por cima dela. Toda a saída do Vasco, a bola era longa para o Verratti. Quando você olha o jogo e o plano não funciona, fica parecendo, é um plano muito pobre. Ele ficou com uma cara de um plano pobre, mas ele poderia ter algum sentido. O Vasco ganhou uma ou outra segunda bola, o Flamengo tinha dificuldade, às vezes, de se recuperar seguidas as bolas e ficar atacando, porque essa bola vinha, o Verratti ganhava na cabeça, ela saía pela lateral e o Flamengo era obrigado a construir de trás de novo, sem conseguir recuperar a bola perto do gol o tempo todo. Acontece que quando o Flamengo vai construir desde trás, o Vasco não é um time que vai te pressionar com força, porque os dois homens na frente dele são Verratti e Coutinho, que não são jogadores ultra... Nem se quisesse ia conseguir. Característica mesmo. Então o Flamengo sobrava. Você tinha o Danilo, que com a bola
controla o jogo com muita facilidade, uma capacidade de escolher as jogadas. Jogou bem de novo, né? Isso, ele saía quase sempre... Quarto jogo dele pelo Flamengo. Quase sempre era com ele o escape pelo lado direito, atraía os volantes do Vasco, se criava um espaço enorme de entrelinha. Eu e o Conrado vamos mostrar daqui a pouco a análise do gol que surge por aí. E o Flamengo foi começando a construir o seu jogo. Segundo tempo, o Vasco volta, para mim, a fazer o que ele está fazendo a temporada inteira. Como ele não tem velocidade para ser um time que defende atrás e escapa, porque se escapar, ninguém vai correr, porque não tem jogador para correr. Ele joga com os dois laterais muito altos. Um terceiro homem na saída de bola, em geral um dos volantes, foi o Hugo Moura que foi fazer essa saída. Os pontas do time vêm para dentro, o Vasco tem 4 jogadores por dentro, os 2 homens abertos, e aí desencaixou a pressão do Flamengo, é uma forma de construir do Vasco totalmente diferente. A linha de 4 do Flamengo tinha dificuldade de balançar de um lateral para outro, assim surgiu o lance do Verratti, que cabeceia na trave. E aí o Felipe Luiz intervém, porque aí tem uma questão do Flamengo. Não quero me estender muito para não sequestrar aqui Só que eu acho que o Felipe Luiz intervém por 2 razões. Uma, quando o jogo precisa de mais saúde, ele, por vezes, precisa mexer em algumas peças, uma delas o Arrascaeta. E é brilhante para desequilibrar jogos, mas em algumas circunstâncias hoje, além da sequência pesar muito nele, por vezes precisa. E ele colocou 2 jogadores muito trabalhadores pelo lado para conseguir equilibrar esse duelo físico do jogo. Eu vou devolver para a cabine, até para pedir as considerações finais do Luiz, do Paulo, do Lédio, depois da vitória do Flamengo com o maior público do estadual até aqui, né? A gente não teve ainda um Maraca lotado, mas um Maraca que viu hoje o Flamengo dominar completamente mas dominar o jogo e sair com a vitória. Meus caros, as considerações finais no Troca de hoje. Vamos lá, Paulo Nunes. Não, para mim eu queria saber se os meninos viram minha rima. Ah, sim. Mas espera um pouco. Então vamos lá, Lédio. A sua consideração final. Olha, eu concordo com o Mansur. Eu acho que a jogada do Vasco é essa, pro Verratti, mas eu acho muito pouco. Mas acho difícil você ter um repertório maior quando você não tem nenhum atacante de velocidade. E aí fica difícil. Pega um time como o Flamengo, que tem muito mais controle, com jogadores inspirados como o Wesley, eu acho que fica um samba de uma nota só, mal jogado. Eu acho que o Vasco foi dominado o jogo todo. Eu acho que foi. Teve ali 15 minutos que melhorou no segundo tempo, mas assim mesmo, eu acho que foi muito mais na empolgação. E outra coisa... Eu não sei agora, não lembro exatamente quem falou, acho que foi o próprio Mansur. Eu acho que fisicamente o Flamengo também deu um amasso no Vasco. O Flamengo sobra fisicamente, na parte física, em termos de saúde, na hora de competir. O time do Vasco está muito atrás fisicamente do Flamengo. Então isso aí faz muita diferença no futebol atual. O Vasco tem que melhorar o elenco até na parte física. Não consegue acompanhar o ritmo do Flamengo. E agora... Paulo Nunes vai rimar para você se deleitar. De novo, meu Deus. Vai lá. Boa noite, rapaziada do Troca. Você não vai rimar de novo? Acho que não, pô, já fiz a minha parte. Boa noite. Acabou? Só isso, Paulo? Não posso colocar todo o meu talento a toda hora. Entendi. Assim eu não posso falar que você tá sobrando fisicamente também. Ô, Led, só pegando carona nos elogios que vocês fizeram ao Wesley, né? Você classificou o Wesley como melhor em campo. Concordo com você. Dia 7 tem convocação para jogos muito pesados, né? Colômbia em casa, Argentina fora. Em campo pelo Flamengo estavam aquele que jogava, eu estou conjugando no passado, não sei como vai ser a próxima, mas aquele que jogou a era Dorival como capitão da seleção na lateral direita, o Danilo, que agora é zagueiro do Flamengo. E o Wesley, que está pedindo passagem como lateral direito. Você falava de saúde, de condicionamento físico, tudo isso sobra no Wesley desde o ano passado. E ele está voando mesmo. Estou muito curioso para essa convocação do dia 7. Porque será que o Danilo, que está jogando como zagueiro, vai jogar essas partidas como lateral? Ou a gente terá um novo lateral da seleção? E se for um novo lateral, é difícil ver alguém jogando hoje mais do que o Wesley. Dia 7 a convocação. Acho que as duas alternativas estão corretas. Acho que o Danilo vai jogar, vai ser convocado, vai jogar ali como lateral direito zagueiro, como tem jogado com o Dorival. De vez em quando ele vai à frente, mas fica muito mais atrás. E o Wesley deveria, eu acho que vai ser convocado e no futuro vai ser titular da seleção. É o que eu imagino. Tá bem.
Amigos, boa noite, hein? Grande abraço pra vocês e até a próxima. Gente. Um bom domingo. Eu tô frustrado. Eu pensei, o Paulo, quando falou de rima, eu pensei que ele fosse rimar mais uma vez, mas ele, de fato, resolveu não gastar todo o talento numa noite de sábado só. Tá bem, ainda bem. Obrigado, Paulo. Grande abraço, hein? Valeu, amigos. E até a próxima. Hoje o Danilo jogou de zagueiro pela esquerda. Primeiro pela direita, depois pela esquerda. Entrou o Léo Ortiz, aí o Léo Pereira. Então, assim, é um elenco também de muita versatilidade, né? Sim. O Varela jogou de lateral esquerdo, deu um cruzamento com a perna esquerda pro gol anulado do Bruno Henrique, um baita cruzamento, inclusive, com desvio. Léo Pereira pode jogar de lateral. Danilo é zagueiro dos dois lados. É também um elenco... É meio covardia comparar os dois elencos, cara. É muita diferença. A contratação do Danilo foi muito certeira, né? O cara, tudo que ele pode entregar, zagueiro, você vê a postura do cara. O cara não tem, gente. Você quer ver jogo da seleção brasileira, aí vai mal, fica xingando. Cara, o cara não tem uma carreira de Real Madrid, Porto, Juventus, Manchester City, onde ele passou, seleção brasileira, sem jogar muito. Não é que ele joga mais ou menos, ele joga muito, não é à toa. Ele tem uma carreira brilhante, só em time da primeira prateleira do futebol mundial, passando por vários técnicos. Não é possível que todo mundo, ninguém entende futebol, só você na sua casa que entende. A elite do futebol mundial se enganou. Todo mundo. Durante 15 anos. Exatamente, não é possível. Então você vê a postura do cara, ele é muito diferente. E aí um detalhe, né? A gente está falando do Wesley. Você percebe ali na entrevista dele final, né, que ele falou, além de virar a cara, ele falou sobre a forma dele, que ele está muito bem, ele fala que o Felipe Luiz está ajudando muito, que é o técnico dele, e ele já cita o Danilo. O Danilo acabou de chegar, cara. Tem jogador que chega, às vezes o cara não deu tempo nem de conversar. Você vê a influência de um cara desse tamanho. Ele já está sendo, assim, agradecido pelo Wesley numa entrevista, porque o cara entende disso. É um cara que quem está ali do lado escuta. Você vê no jogo o tempo todo, ele está aqui falando, sobe você, vem aqui. Ele fala pro Léo Ortiz, que entra o Léo Ortiz no segundo tempo. O Léo Ortiz sempre é acostumado a sair com a bola. Vai que eu que estou saindo com a bola, não precisa você ter o peso o tempo todo de sair com a bola. Muita então é um cara muito Danilo, grande, é uma contratação muito grande. E aí, só para completar, que a gente falou da questão física, né, que você passou lá para ele também, a escolha do time titular do Felipe Luiz passa por isso, né? E esse amasso no primeiro tempo também passa por isso. Eu não sei se é para o começo de temporada ou se essa vai ser a tônica do trabalho do Felipe Luiz como técnico. Quem joga mais bola, Cebolinha ou Michael? Quem é mais técnico? Cebolinha. Cebolinha tem mais... A gente viu o golaço dele. O Michael, assim, pode acertar um ou outro, mas não tem tanto. Na direita, quem é mais técnico? Quem tem mais qualidade? Luiz Araújo ou Plata? Luiz Araújo tem mais bola. Ali no meio entra o Everton Araújo. Quem tem mais qualidade? Mesmo nessa fase do Alan que está sendo recuperado, Alan ou Everton Araújo? É o Alan. Ele escolhe o cara que está tinindo fisicamente para amassar, para marcar o tempo todo. E o Flamengo não deixou o Vasco respirar. E o Vasco sentiu. O Vasco sentiu muito isso. Você não acha... Vamos dividir o jogo em 4 partes, né? Cada tempo em 2 metades? Eu diria que o Flamengo amassou o Vasco em 3/4 do tempo. Por aí. Sim. O primeiro tempo inteiro. E aí o Vasco consegue na primeira metade do segundo tempo equilibrar as coisas, mas aí saem do banco o Cebolinha, Luiz Araújo, Léo Pereira, Léo Ortiz. E, cara, se o Luiz Araújo entrou, ele deu uma Léo Pereira já estava, né? Perdão, vai para a lateral esquerda. Vai para a lateral esquerda. Entra o Alan, né? Cara, o Luiz Araújo dá uma enfiada de bola, uma categoria. Lindo. O Cebolinha marca um golaço. Então, assim, é a cavalaria, assim, cara. O Plata e o Michael não estavam tão bem, cansaram o time do Vasco pra caramba. Aí entra Luiz Araújo e Cebolinha, cara. O Vasco cansado em campo. E aí esses caras com mais qualidades têm mais espaço para jogar. No caso do Luiz Araújo e do Cebolinha, eu acho que também eles têm tido menos minutos do que terão ao longo da temporada, porque eles carregam do ano passado lesões importantes. Sim. Do Luiz Araújo, inclusive grave, bem séria. O Cebolinha também foi uma lesão importante. E aí a comissão técnica vai querer ter segurança sobre a situação. Acho que isso pesa também. Eles entrariam nesse... É evidente que eles não estariam jogando todos os jogos, porque ninguém está. Tem sido uma lógica da comissão técnica. Mas acho que vão jogar mais. Eu só tenho uma questão. Eu acho que o elenco do Flamengo é farto. Quando a gente discute aqui alguma lacuna do elenco do Flamengo, a gente fala de lacuna dentro da realidade de um elenco pronto, de um elenco que pode competir por tudo no continente, no Brasil, de altíssimo nível na realidade brasileira e da América do Sul. Agora, se você olha a quantidade, a formação do setor ofensivo do Flamengo, é uma quantidade muito grande de jogadores que preferem o lado do campo
e um certo contorcionismo que o Felipe Luiz está fazendo para adaptar alguns jogadores e tentá-los fazer esse... Quais são as lacunas, na sua opinião? Fazê-los se sentir, jogadores que se sintam à vontade no centro do ataque, jogando por dentro. O Flamengo tem menos jogadores, muito poucos jogadores que gostam de jogar por dentro e muitos jogadores em profusão. O Bruno Henrique deu entrevista agora, sendo titular, ele falou, eu prefiro jogar na esquerda. Ele já falou disso. Vou jogar aqui porque o técnico está pedindo, eu sou jogador de grupo, mas o que eu gosto de fazer é jogar do lado esquerdo. Onde jogam Michael e Cebolinha. Onde, se você pega um adversário que vai, eventualmente você consegue atrair, criar um espaço para o Bruno Henrique correr, ele pode te entregar, seja na ponta, seja em diagonal para o meio. Ele gosta de partir da esquerda, né? Ele não fica só aberto, claro. Só que se você tiver um jogo que você vai construir o adversário todo fechado atrás, precisando do trabalho de um homem de referência, o Bruno Henrique não é esse jogador. A característica dele é outra, ele é ótimo em um monte de outras coisas. Isso reflete para mim, por exemplo, na questão de gol. O Flamengo tem um domínio do tamanho que teve e o jogo chega aos minutos finais com 1-0. O Arrascaeta perdeu duas chances assim incríveis, né? E poderia ter sido mais o primeiro tempo. Uma coleção de jogos, 2, 3 jogadores que te entregam 10, 15, 20 gols. Falando ao vivo, a gente já retoma o papo. Vamos ao Maracanã com o treinador do Flamengo. A temporada nem começou ainda, então fiquei feliz porque foi um grande primeiro tempo. O time dominou absolutamente em todas as fases do jogo, em todos os momentos do jogo, com e sem bola. Pressão alta, quando teve que baixar o bloco, baixou, todo mundo desceu. E no segundo tempo, natural que o treinador adversário fizesse algumas modificações táticas que causou certo incômodo, eu acredito, nos jogadores, e acabaram perdendo algumas bolas que não estavam perdendo no primeiro tempo, e acabamos digamos, ficando um pouco correndo atrás da bola, e quando a gente recuperava já verticalizávamos. Isso aí fez com que perdêssemos o controle do jogo no primeiro tempo, mas depois das trocas, principalmente da entrada do Alan e do Léo, o time voltou a ter o controle, o domínio e a calma para construir as jogadas, e a partir daí foi um domínio absoluto até o final. Felipe, boa noite. Parabéns pela vitória aqui em cima. Ok, boa noite. E queria que você falasse a respeito justamente desse momento de um pouco de desequilíbrio no segundo tempo e até das ações propostas pelo técnico do outro lado, Fábio Carille, e das alternativas que você buscou para tentar mudar aquele quadro em que o Vasco chegou em determinado momento a pressionar o Flamengo, colocou uma bola no travessão, né, para manter a vantagem e até ampliá-la já nos minutos finais. Quando você vai para o intervalo, sendo que quase não tinha nada para falar para os jogadores, não tinha detalhes mínimos para corrigir, detalhes finos mesmo, então assim, sabendo que o treinador adversário vai mudar, que vai fazer alguma mudança, que vai, ou até mesmo ou tática ou alguma troca de algum jogador, mas eu não sei o que ele vai fazer, então eu não consigo avisar para os jogadores o que vai acontecer. Eles têm que entrar no segundo tempo e até a gente entender o que está acontecendo, resolver. Mas a bola na trave veio de um erro nosso, de uma perca da bola, então são algumas coisas que podem acontecer, né? São naturais do jogo, né? Ninguém domina os 90 minutos, é impensável fazer isso, mas como eu falei, o time em 90 minutos dominou praticamente 70, então e natural que nós estamos num clássico e o adversário também joga, e tem grandes jogadores, tem um jogador Coutinho e Vegete, são jogadores de altíssimo nível, e obviamente que o Vasco ia ter o domínio e o controle em algum momento do jogo, e tiveram, mas o time conseguiu superar essas adversidades e outra vez acabar sem tomar gol, que é importante. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. No final do jogo, a gente teve ali um princípio de confusão ali em cima do Wesley, né? Ele estava com a bola, foi dar um passe, virou a cara, e os jogadores do Vasco se sentiram desrespeitados. No final, ele inclusive deu uma entrevista e falou que todo mundo sabe dar passe virando a cara. Ele citou o Coutinho, o Coutinho tem vários passes virando a cara, e ficou bravo, né? Ele destacou isso. Eu queria saber qual é a tua opinião, por que tem acontecido isso? Os times estão, de repente, jogando bonito, como você falou, com nota artística, e o adversário, às vezes, se infla, se sente desrespeitado pelo fato do adversário estar jogando bonito.
Não, sim, não, mas o jogo foi limpo, absolutamente limpo. No minuto 95 aconteceu essa jogada que o próprio Wesley pediu desculpa. Ele sabe que ele está errado. Eu adoro jovens, moleques que gostam que sejam abusados, que sejam ousados, que vão para cima, mas que não desrespeitem. E isso é normal, eu também fiz muito isso. Já tive na pele dele, já fiz muito isso e depois a gente aprende. Pode ver que não é o Danilo, não é o Léo Ortiz, não são esses jogadores que vão fazer, normalmente são jovens e eles vão passar por isso e dá confusão porque são clássicos. É basicamente isso. Hoje foi um jogo totalmente limpo, respeitoso das duas equipes. Eu contra o Botafogo não posso dizer a mesma coisa, mas hoje não tenho nada para falar, senão respeito máximo pelos jogadores do Vasco. Vencemos na bola e o jogo foi todo na bola. Oi, Felipe, aqui Sérgio Lobo, TV Globo Sport TV. Você tem uma série de opções de jogadores que jogam pelo lado do campo, obviamente, cada um com a sua característica, e a gente percebe que, você até citou uma vez aqui numa coletiva, o que você escolher, né, você sabe que vai cumprir bem a função. Mas em relação ao Arrascaeta, quando você, por exemplo, ou ele não joga, ou retira ele, como foi hoje durante o jogo, eu estou percebendo que você está, de repente, buscando adaptar ali alguém. Parece que hoje foi o Plata que você fez ali a função, mesmo tendo entrado ali o Luiz Araújo. Você acha que a função do Arrascaeta não diria um problema, mas é uma função ali que você ainda não está bem, você não está bem guardado ali quando você tem que fazer situações e ele não está no jogo ou iniciando ou durante? Vou repetir o que eu falei na outra entrevista. O Arrascaeta, ele é único, um jogador único, um jogador diferente, um jogador que escolheu estar aqui no seu auge. Nós vimos o melhor Arrascaeta durante muitos anos e agora acho que ele está no auge da carreira de um jogador que 29, 30 anos, né? Que você se sente bem, você está bem fisicamente e o nível de entendimento de jogo ele é perfeito. Mas eu sempre penso e sempre monto um modelo em função do meu ataque, dos jogadores de ataque que eu tenho disponíveis. E se não tiver a Arrascaeta disponível, eu vou ter que montar uma outra estratégia, como eu venho fazendo quando o Arrascaeta não está no jogo. Então sempre em função primeiro do atacante, do 9, e depois adaptando as peças ao redor disso, né? Então, se o Arrascaeta não está, tem outros jogadores que podem fazer. Bom, Plata fez nos jogos mais importantes e foi muito bem. Gerson faz. Luiz Araújo faz. Matheus Gonçalves faz. A 10. Tô esquecendo. Nico faz. Tem vários jogadores. O Arrascaeta é único, né? Mas eu posso adaptar vários jogadores para jogar nessa função. E até mesmo Michael já fez contra o Fortaleza e Bruno Henrique já fez. Então, eu tenho vários coringas dentro do elenco que eu posso ir mexendo e jogando com essas peças aí que nos dão muito para a equipe. Ouvimos o Felipe Luiz. Campeonato Carioca deu Flamengo para cima do Vasco, 2-0. A gente confere os gols dessa partida, também os principais momentos, Paulo Calçado, de um primeiro tempo dominado pelo Flamengo. Um Vasco muito abaixo, principalmente na primeira etapa. No segundo tempo até faz ali 20, 25 minutos diferentes, né? Um pouco melhor, tentando alguma coisa dentro do jogo. Mas é fato que o Flamengo, dentro de toda a partida, superior e sai com o resultado. Glaucia, não dá para comparar, não tem nenhum ponto para você estabelecer uma comparação entre Flamengo e Vasco, porque os momentos são totalmente diferentes, né? O Flamengo tem elenco, tem um grupo muito forte e tem uma proposta de jogo que o grupo já percebeu que mudou. Então é o seguinte, mudou por vários sentidos, tá? Não é que mudou com o Felipe Luiz, que o Tite não conseguia, porque é um outro Flamengo, é uma outra administração do vestiário, que é do treinador, é do diretor Boto, é do presidente, e os jogadores já perceberam que este Flamengo vai jogar da forma que o Felipe Luiz deseja, que é pressionando o tempo todo. Então, quem tiver condições físicas para pressionar, os jogadores vão atuar. Se não tiver, espera um pouquinho, descansa, outro vem e joga. Então isso está muito claro no Flamengo. E o primeiro tempo foi um festival, né? Foi uma vantagem muito grande, porque uma equipe que tem qualidade técnica e pressiona, retoma a bola o tempo todo.
e retomando a bola o tempo todo, mora na área do adversário. Né? O placar, em função do primeiro tempo, foi até pequeno. Pois é. Né? Assim, o placar ele não expressa o que foi a primeira etapa. Aí o pênalti, que sofreu mesmo o Plata. O Plata teve uma boa atuação. Bruno Henrique quem bateu. Bruno Henrique bate. Então, se o Filipe Luís tem uma possibilidade, o Plata já mais adaptado. Pena que o Juninho se machucou, acabou de chegar. Mas ele ainda tem o Cebolinha. Ele tem o Bruno Henrique, joga numa outra função que é super importante pelo centro. É um jogador decisivo. E tem um banco de reservas que pode mudar partidas, quando ele sentiu isso na segunda etapa. Que veio realmente um Vasco reformado, até um Vasco surpreendente por aquilo que a gente viu no primeiro tempo. Um Vasco que conseguiu acessar a área do Flamengo. Aí ele usa o banco, entra Luiz Araújo, entra Alan, Cebolinha. É uma capacidade de melhorar a equipe. Ortiz. Então, Glaucia, eu acho que o torcedor do Flamengo vai ter que se acostumar a uma coisa. Time titular, ele pode até ter na cabeça qual é o time titular, mas é uma equipe que vai rodar muito a sua escalação, em função de adversários e de uma questão física que é super importante. Flamengo andando em campo, a gente não vai ver. Tá? Agora, o Vasco, como competir com o Flamengo nesse momento é impossível. Acho que o segundo tempo deu até um alento para o torcedor, mas não dura muito tempo. O Carille faz uns ajustes ali na segunda etapa, propõe ali uma linha de 3, o pessoal um pouco mais agudo pelas beiradas, mas como você falou, não aguenta muito tempo e também não tem essa profundidade de elenco que o Flamengo tem, né? Então, assim, o Carille não tem opções para mexer. Essa bola do Verratti aí na trave já na segunda etapa, o Verratti não recebia nada no primeiro tempo, né? Então, até mesmo em questão de ideias de jogo, né, Calçade, a gente vê ainda como o time tá bem carente. Não tem essa profundidade de elenco, também não tem muitas ideias. No meio de semana já tem Copa do Brasil, quer dizer, já vem numa pressão. O Rondonópolis é aquele jogo que não tem mais empate, né? O empate seria do visitante, né? Não existe mais isso na Copa do Brasil. E dava vantagem para o grande, geralmente. Geralmente o visitante é uma equipe... Nesse caso, o Vasco, que visita o Rondonópolis, né? Então tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar o jogo. No meio de semana, já a Copa do Brasil, que é algo importantíssimo para a sequência da temporada. E um Vasco que já vem nessa pressão, né? Pressão da temporada passada, desse início de trabalho do Carille, que parecia até que ia impactar, assim como foi o início dele no Santos, né? Imprimiu ali três vitórias na sequência, quando ele passa a usar o time principal no Campeonato Carioca, parecia que seria semelhante, mas não. Aí depois o Vasco passa a oscilar e cai muito também de rendimento. Michael se contundiu, né? Numa arrancada dentro da área, ele levou a mão à coxa e deixou o campo muito triste, chorando. E entra o Cebolinha que está no banco. Não fazia um gol há 8 meses, né? Então, toda essa comemoração. E foi um golaço. Então, veja a capacidade, né, de utilizar jogadores. Entra ainda um Cebolinha. Então, se você pegar o banco do Flamengo hoje, claro, não vou falar de nem Léo Ortiz, tá? Ou jogadores que estão fora, como o Nico de la Cruz. Mas se você pegar o banco, todos eles jogariam no Vasco, né, como titulares. Então, o Filipe Luís tem uma capacidade de gerenciar o grupo e o grupo entendeu quais são as premissas do Flamengo do Filipe Luís. As premissas são essas. Quem estiver adaptado e jogar dentro das premissas de pressionar, de ter movimento. Então, você não olha para o Flamengo, não é aquele time... Tem alguém paradão ali, esperando a bolinha no pé. O setor pode ser ocupado por determinado jogador, mas ele está o tempo todo atento aos movimentos dos companheiros para um ou outro ajuste para receber a bola. Então, isso vai melhorar muito e é uma condição que certamente está visando. E o Flamengo tem esse dever e esse direito de ir até o Mundial de Clubes, assim, olhar para o mês de junho. E todo o trabalho que está sendo feito é em função também dessa competição. Porque se ele estiver muito bem para o Mundial de Clubes, significa que o estadual foi bom, que a Libertadores vai começar muito bem e que o Campeonato Brasileiro também. Então, esse é assim, o princípio e o caminho do Flamengo para o início da temporada, mas são clubes totalmente diferentes, né? Seria muito exigir do Vasco
um desempenho de Flamengo nesse momento. Começando o trabalho do Carille também, né? Vamos lá para o Maracanã, girar as nossas equipes que acompanharam essa partida, mais um clássico nesse Carioca. A gente fala com o Pedro Henrique Torres, chegando ao vivo aqui, também trazendo mais informações para a gente. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Um grande beijo para você, um abraço para o Calçade, todo mundo ligado com a gente no Sport Center. Quase bom dia, né? Mas ainda boa noite a todos aí, faltam 5 minutinhos para meia-noite. Mas estamos aqui no Maracanã, onde acabou de acontecer o primeiro Clássico dos Milhões de 2025. Vitória do Flamengo, 2-0, gol de Bruno Henrique, de pênalti na primeira etapa e do Cebolinha no finalzinho, golaço. Mas bem a Cebolinha, né? Aquela batida que ele tem. 2-0, Flamengo classificado agora para as semifinais do Campeonato Carioca, chegou a 20 pontos, lidera tranquilamente, pode até garantir, quem sabe, o primeiro lugar geral já nesse fim. Foi contornado, não chegou àquele nível de agressões, nada disso, ainda bem, e aí extrapolou um pouco para a torcida, no setor sul ali do Maracanã, alguns torcedores bem revoltados com a derrota, com talvez ali a movimentação dos rubro-negros em campo, tentaram invadir e foram contidos pela segurança, pela polícia, enfim, aqui no Maracanã, mas saíram agora, vamos ver como é que vai ficar o entorno diante disso. Então é isso, o Michael saiu com uma lesão, muito provavelmente uma lesão, puxou ali no arranque no segundo tempo e aí deu lugar ao Everton Cebolinha, isso que preocupa mais. O Calçade falava bastante aí de como o Felipe Luiz exige fisicamente dos jogadores, a pressão, de fato isso passa a preocupar, porque o Alexandre já tem uma lesão grau 1, já está fora há algum tempo, a questão do Juninho, que foi um edema muscular, não foi uma lesão, ficou fora também, o Ayrton Lucas foi um trauma, então não chega a ser questão muscular, mas de fato esses problemas musculares, ano passado, assim que chegou o Flamengo, o Michael sofreu uma lesão grau 2, também nesse estilo, foi lá na Bahia, Copa do Brasil contra o Bahia, e ficou mais de 2 meses fora, então preocupa, claro, o Michael. A gente vai correr ali na zona mista, tentar saber de fato o que aconteceu, como é que o Flamengo está após essa partida, se o Wesley vai falar, por exemplo. Então vamos buscar ali, lá embaixo, a gente tem que descer umas escadas aqui para saber tudo sobre a zona mista do Maracanã. Como eu disse, o Flamengo agora volta a jogar daqui a uma semana contra o Maricá, então fica mais tranquilo, uma semana cheia para trabalhar para o técnico Felipe Luiz. Gláucia. Boa, Pedro, obrigada, gostei do sururu, viu? Boa sequência de trabalho aí para você, que hoje só amanhã pra gente. A gente segue acompanhando aí no Maracanã também a cobertura. Vamos dar uma olhadinha nos números dessa partida, desse clássico entre Flamengo e Vasco? Na tela aí pra gente, Calçade, em finalizações 14-8, no alvo 4-1, escanteios 4-1, faltas cometidas 12-10. Os números também mostram a superioridade do Flamengo. E até pouco, né, de acerto em função de toda a facilidade que o Flamengo teve e construiu, trabalhou por isso no primeiro tempo. E o futebol, a gente comentava até antes do jogo, assim, de chegar aqui no nosso Sport Center, estava 1-0, houve um gol que foi invalidado por impedimento, e era um momento, assim, de um volume incrível do Flamengo. Sim. O empate do Vasco, aquela bola atravessando o derrete, você sai do jogo com aquele 1-1, poderia dar uma falsa impressão. Primeiro que o Flamengo perdeu oportunidades, claro, se tivesse empatado. E o Vasco, com um gol, sairia numa igualdade que não é a igualdade do momento do jogo. Então, o 2-0 mostrou um pouquinho das diferenças que essas equipes têm. A gente segue acompanhando com a nossa turma lá no Maracanã para trazer as coletivas, o pós-jogo também, ouvir os personagens deste Flamengo e Vasco. Situação complicada essa do Vasco, já pontuávamos, né? Meio de semana tem Copa do Brasil, no final de semana outro clássico e dá-lhe pressão para cima desse trabalho do Carille. Para a gente arrematar, enquanto aguardamos lá também mais repercute direto do Maracanã, a gente tem o lance aí da lesão do Michael, que o Pedro Torre trouxe para a gente, né, Calçade? Como também vai tendo que administrar essa questão, o Felipe Luiz. Início de temporada, com esse futebol tão intenso que ele gosta, né? E jogar com mais intensidade, ainda mais caras como o Michael, né? Isso acaba pesando mais também. É um jogador que vive, é um jogador de velocidade. Né? A gente viu mesmo na jogada uma bola longa, uma diagonal, uma bola maravilhosa para o atacante. E no momento de aceleração ele leva a mão à coxa. Quer dizer, o grau dessa contusão nós vamos saber ao longo da semana. Não dá, nem o departamento médico consegue ser preciso
sem um exame mais apurado. Mas por quanto tempo perdeu um jogador como... Porque ele é muito importante. Aí você vai somando contusões da equipe. A gente não pode esquecer que o Flamengo já tem um grande problema para resolver, que é a ausência do Pedro por muito tempo. Sim. Né? E o Pedro é um jogador que não existe ninguém que jogue um futebol parecido ao dele dentro do Flamengo. Então, assim, muda completamente a equipe. O que será o Flamengo do Filipe Luís quando tiver o Pedro? Vai ser diferente. O Bruno Henrique, adaptado ali, eu acho que ele vai bem, mas não é o Pedro. Então, agora é o Michael, já foi o Cebolinha. Então, é preciso tomar um pouquinho de cuidado nesse início. Aí depende, para saber exatamente o que está acontecendo, qual foi a orientação do início de temporada, o tipo de preparação, se é uma coincidência, casual, ou se é em função de um caminho adotado, né? Tem jogadores com contusão muscular, e isso é muito perigoso, porque às vezes o jogador pode ficar 2, 3 meses fora, dependendo do grau da lesão. Mas nada como um bom banco de reservas. No momento que o Vasco, o Carille, vai usar o banco, o time pode cair de rendimento, naturalmente cai. Sim. É difícil melhorar. Porque você não vai encontrar no banco do Vasco uma competição com os titulares, fala assim, esse aqui está pedindo passagem, né? Vai ser o novo titular. No Flamengo, você chega a ter 3 caras para a mesma posição. Né? E tem 3 laterais, né? Os esquerdos estão todos contundidos. Joga o Varela na lateral esquerda. E o Carille também sofre um pouquinho com isso, o povo ainda muito abaixo também fisicamente. Vamos ver essa confusão no final do jogo, ou um sururu, como o Pedro Henrique Torre muito bem definiu. Mais um clássico carioca terminando com confusão. O Wesley ali, vem Coutinho, Verratti, empurra. Depois também nas arquibancadas a Roberta Barroso muito bem pontuou. O torcedor do Vasco já de cabeça cheia aí perdendo o clássico. Também houve confusão ali nas arquibancadas, enfim. Mas algo mais... Falar que uma confusão é tranquila é difícil, né, Calçade? Mas diferente, níveis. O comparativo com o que foi entre o Botafogo é diferente. E depois teve uma tentativa de invasão de campo. Né? É preciso tomar muito cuidado com o que acontece dentro de campo, porque o campo não está imune a uma reação da arquibancada. E a reação você não controla. Pode ser algo gravíssimo. Eu costumo dizer, para mim é algo que eu não negocio no futebol. Você pode fazer tudo o que você quiser, pode, tem lá seus limites. Mas se você fizer quando está perdendo, eu aceito também. Então, se você quer dar uma chaleira, faz quando está perdendo. Se você quer passar o pé em cima da bola, faça perdendo. Você quer dar uma lambreta, dê perdendo. Se todo esse arsenal seu só é utilizado quando você está ganhando o adversário e é para humilhá-lo, aí acontece. Porque é da natureza do futebol brasileiro que não basta superar o adversário. Você tem que humilhá-lo. Né? A humilhação ela é necessária. Futebol brasileiro, e tanto que alguns jogadores brasileiros, quando vão para o exterior, têm uma dificuldade de se adaptar, porque esse tipo de coisa, essa situação, ela não é aceita. Então o Wesley tem uma fila de equipes europeias aí de olho nele, e o Flamengo está segurando, porque sabe que o preço pode subir muito. Tem um Mundial de Clubes, imagina na grande vitrine do futebol mundial, né, com aquelas equipes com muito poder de investimento, todas ali próximas do jogador. Então ele pode render muito dinheiro para o Flamengo. O Flamengo está certo nesse ponto. Agora, se ele for para uma equipe na Inglaterra, esse tipo de que tem, os times ingleses estão de olho nele, esse tipo de situação de passar o pé, de dar uma chaleirinha e tal, não é aceita. Então o jogador poderia pensar em como eu me preparo para o grande cenário do futebol mundial, se for o sonho dele. Se não for, tudo bem. Agora, Gláucia, quando está perdendo, você tem a mesma reação, está tudo certo. Você só tem isso aqui quando está ganhando. Aí eu lamento profundamente, que eu não acho legal. O torcedor acha lindo, magnífico, mas se aquela invasão ocorre e começa uma briga generalizada, foi uma jogada desnecessária que gerou. E aí, entra na conta de quem isso?